Dicas! Entrando ao vivo aqui. No Instagram e no YouTube. Bom dia! Começando a live aqui no Insta e no YouTube também, tá? Começando lá a transmissão. E hoje é a quinta live de uma sequência fazendo sobre a análise do livro Segredo, olhando, analisando ele para nossa vida, analisando no empreendedorismo, o que isso afeta, como que pode ajudar esse olhar, né? Então, toda leitura de livro, ele nos ajuda a trazer uma reflexão sobre a nossa vida. Então, o que esse livro do Segredo ele traz para as empreendedoras, quem tem um trabalho, quem tem uma empresa, quem tá pensando em ter uma empresa também. O que acontece, né? Nesse trecho aqui que eu tô lendo do livro, e ele fala aqui, já faço as marcações aqui com post-it também sobre os principais pontos. E assim, a gente tem as opções pra gente escolher coisas na nossa vida. E uma das opções é: eu quero acreditar que a vida é sorte, ou eu acredito que a vida realmente é uma experiência que está nas minhas mãos. Quando a gente fala, eu tenho sorte, nossa, eu tive sorte, eu passei não sei o que, eu tive sorte, passei na prova X, eu tive sorte. Só que quando eu penso desse jeito, eu tiro totalmente das minhas mãos a responsabilidade. Eu coloco as mãos nas mãos de algo externo à responsabilidade. De acontecer uma virada na minha vida só se eu tiver sorte. Só vai acontecer algo se eu tiver sorte. Eu só vou passar num concurso se eu tiver sorte. Eu só vou crescer a minha empresa se eu tiver sorte. Então, esse pensamento de que se eu tiver sorte é do outro, né? É de outra responsabilidade, é do universo, é de Deus, seja o que tu chama, essa força superior. E aí eu não vou agir com as minhas próprias pernas. Então, se é uma empreendedora que vai esperar o governo, ele fazer isso, aquilo, aquele outro, eu vou ter sorte do governo que tem, ou eu vou ter sorte de acontecer alguma coisa de baixar o imposto, ou eu vou ter sorte disso ou aquilo. Só que eu tiro totalmente a responsabilidade de mim. O controle da minha vida tem que estar nas minhas mãos, não nas mãos da sorte. Quando eu pego a minha vida para mim, eu digo, eu sou responsável por me fazer perguntas, por procurar autoconhecimento, por procurar as ferramentas que eu preciso. Mas é mais fácil a gente se colocar na postura de vítima da sorte e passar essa bola para o universo, para Deus. Se Deus quiser. Mas e se eu quiser, olhando para essa força superior? Eu vou precisar agir. E o livro do Segredo, ele traz essa questão do pensamento. Se eu tiver pensamento de medo, de desamparo, impotência, se isso for persistente,
persistente, eu vou atrair isso para minha vida. Eu vou atrair pensamentos de medo, desamparo e impotência. Bom, então, o que fala aqui no trecho? Eu vou ler para vocês. Você pode fazer uma escolha agora mesmo. Desejo acreditar que a vida é apenas uma questão de sorte e que coisas ruins podem acontecer com você a qualquer momento? Ou quer acreditar que pode estar em um lugar errado na hora errada? Que não tem controle sobre o que está acontecendo ao teu redor? Ou quer acreditar e saber que a sua experiência de vida está nas suas mãos e apenas coisas boas podem ser atraídas para a sua vida? Porque essa é a maneira de pensar. Então, eu tenho duas escolhas. Eu posso escolher ficar na vítima, aquela que conta para todo mundo que minha empresa não tá boa, nossa, eu tô doente, minha família tá isso ou aquilo. Ou eu posso escolher olhar a vida pelo lado bom, pelas coisas boas que estão acontecendo. Se eu cheguei com a minha empresa até certo ponto, é contar essa coisa boa que aconteceu até aquele ponto. E começar a olhar, atrair essas coisas boas. Essa inversão de pensamento, ela traz um alívio, assim, um alívio muito grande, porque tá nas minhas mãos a responsabilidade. Só que às vezes a gente não tá na postura de adulta o suficiente para ter essa responsabilidade. Porque quem tem a responsabilidade sobre a sua vida é uma pessoa adulta. A criança, ela fica esperando que alguém faça por ela. E a criança, ela vai ainda e ela pede ajuda. Ou ela chora, esperneia porque ela quer alguma coisa. Ou ela não vai fazer, simplesmente ela não vai guardar os brinquedos dela. Porque vai ter um adulto para guardar os brinquedos para ela. Porque ela ainda não se sente responsável por aquilo. Só que na postura do adulto hoje a minha vida tá nas minhas mãos. E o que eu faço com ela? Eu faço uma escolha. Eu quero trabalhar em algum lugar, eu vou arcar com as consequências do que vai acontecer lá. Não adianta ficar reclamando que o trabalho tá ruim, que tem problema no trabalho, que não sei o que o chefe é isso ou aquilo. Não dá. Porque eu tenho a escolha também de mudar. Mas e por que a gente não muda, né? Por que a gente demora para tomar uma decisão? Então, vai além, né? Tudo que a gente tá falando aqui traz pra consciência, sabe? Às vezes tu tá reclamando, tá na postura da criança, na postura da vítima, e não se dá conta dessa postura. Não se dá conta do quanto poderia mudar se tu virasse a chave do pensamento. Então, a maioria de nós possui um padrão fixo de atração. Simplesmente achamos que não temos nenhum controle sobre esse processo. Nossos pensamentos e sentimentos estão no piloto automático. Então, tudo que nos é trazido dentro desse mesmo padrão. Então, se o meu padrão está no automático, né? Durante esse tempo que eu sou empreendedora, que eu trabalhei o Sagrado Feminino, que eu descobri o Sagrado Feminino, entendi que é muito além de simplesmente as palavras Sagrado Feminino. A minha busca é sair do piloto automático. Então, para tudo, se a gente vai participar de alguma coisa, de uma festa da família, de um encontro, não sei o que, encontro de amigos, um trabalho que eu não quero, é sair do piloto automático. Quando eu falo que não vou participar, porque eu tenho outras prioridades. Porque a vida, ela tá na minha mão. Ela não tá na mão da sorte. Eu vou lá, participo do encontro, deixo de fazer algo que era importante para a empresa, e aí a empresa não cresce, ela fica estagnada e eu vou continuar reclamando que ela tá estagnada. Então, quando a gente fala que tá em crise, que o país tá em crise, teve em crise, sei lá, que as pessoas gostam de falar, é muito bonito falar, é maravilhoso falar que tá em crise,
mais fácil, né? É mais fácil. Porque a responsabilidade é do outro. A responsabilidade é do governo, não é minha. O país está em crise, não é minha responsabilidade. Eu jogo pro outro. Você toma. É a crise. Ah, é a crise. O problema é que a minha empresa não tá vendendo muito, é a crise. Ah, porque é a crise. É muito fácil, né? Então, o quanto a gente tá fazendo que nem aquela criança, que nem o nosso colega, que nem nós mesmos lá no primeiro ano, na primeira série, quando eu estudei. No primeiro ano lá, que o coleguinha queria pegar a caneta e vocês ficaram brigando pela caneta e quebrou essa caneta. Chega em casa e fala o que pro pai e pra mãe? Ah, quem quebrou a caneta foi o colega. Mas isso não conta a parte que tu também pegou essa caneta e tentou tomar da mão dele. E foram vocês dois que quebraram. Ou vocês duas. Então, é a mesma coisa nessa questão da crise. A criança continua aí. Quando eu fico dizendo que tá tudo em crise, eu deixo por conta da sorte. A minha empresa por conta da sorte. Então, a gente traz para consciência e agora, o que que faz? Qual é o próximo passo? Como é que eu escolho isso, né? Bom dia, Adriana. Como é que eu escolho entender que a empresa tá nas minhas mãos? Porque tem vários fatores aí, emocionais, né? Tem vários fatores que tá. Eu não acredito que eu sou boa ou eu estou no caminho certo para ter só uma empresa, para ter a empresa ali toda para mim. Eu tô dependente de seguir regras de outras pessoas. Então, esse pensamento de que a gente tá falando aqui nessas lives sobre o livro do segredo, o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que a gente fala nas terças às 13, a gente vai ter um círculo de mulheres com esse encontro, é inverter esse pensamento de que a sorte, de que eu tenho a opção de acreditar que eu vou sair do emprego, eu vou abrir uma empresa, eu vou crescer a minha empresa se eu tiver sorte. Ou tá nas minhas mãos e eu fazer o que é preciso fazer. Então, se eu preciso, durante esse processo, arrumar o meu Instagram, eu vou lá e vou fazer porque tá nas minhas mãos. Não é o universo, Deus, o que for, como que tu chama essa força maior, que vai ir lá arrumar o teu Instagram. É só tu que tem como entrar lá e arrumar. É material? É técnico? Então, a gente pode escolher ficar naquela criança berrenta que espera pela sorte de tirar uma nota boa na escola, ou aquela que estuda e pratica e coloca em prática mesmo como adulta que somos para conquistar o próximo passo, né? Então, inverter esse pensamento. A Adriana disse que leu esse livro e é maravilhoso. Exatamente, ele é muito bom porque ele tira uma carga dos pensamentos que a gente tá todo dia no negativo. Eu senti muito isso. É como se eu estivesse carregando nas minhas costas um baú lotado de coisa negativa, de pensamento negativo, de que não vai dar certo, ou que eu não vou conseguir alguma coisa, ou que eu vou me atrasar, ou que eu vou chegar numa consulta e vou ficar esperando, ou que vai ter trânsito. Várias coisas, é como se tirasse aquele peso, assim. Só que, claro, a gente tá no automático, como ela fala aqui, ó, que ela cita uma parte de um autor que se chama Bob Dowley, ou Dowley. Ela fala, né, que a gente tá no piloto automático. Então, o que eu chego no piloto automático numa consulta médica, numa ginecologista, por exemplo, e obstetra? Eu chego lá e o meu piloto automático, ele fala o quê? Que eu vou demorar,
porque é uma obstetra, ela pode ter tido uma cirurgia, ela pode ter tido um parto, então eu vou demorar ali, como eu demorei outras vezes. Então eu vou lá e eu repito esse padrão, eu repito esse pensamento de chegar lá no consultório, sentar, já avisar as pessoas, olha, não vou demorar para voltar para casa porque aqui tá complicado, vai demorar. Eu já tô nesse piloto automático. Mas essa prática que eu fiz esses dias, por isso que eu falo esse exemplo da ginecologista e da obstetra, porque eu cheguei lá, sentei lá e pensei, o pensamento, como fala aqui no livro, né? Nossa, vou demorar muito hoje. Saí mais de 7 horas daqui. E peguei meu celular, fui mandar uma mensagem pro Iago, meu esposo, dizendo: não vou voltar a tempo antes de tu sair, que ele tinha aula à noite, então cheguei a escrever a mensagem. Quando eu terminei a mensagem, antes de enviar, eu pensei nesse livro. Eu tinha levado, inclusive, o livro para o consultório, esse aqui. E eu olhei para ele e pensei, hoje eu vou mudar esse pensamento. Eu não vou mandar essa mensagem. E vamos deixar ver o que acontece. E eu vou começar a pensar que eu vou ser a próxima a ser chamada. Vou parar de colocar no automático o que eu já passei os outros anos. Eu vou inverter o meu pensamento. E aí é lindo ver a mágica acontecer, como fala no livro aqui, o mistério acontecer, né? Que quando eu comecei a fazer esse pensamento, eu não mandei a mensagem. A médica, 5 minutos depois, abriu a porta e me chamou. Então, eu frequento essa médica há 5 anos. E é a primeira vez que eu sou chamada 15 minutos de chegar no consultório. Os outros anos eu esperei, assim, tarde toda, muitas vezes. Então, assim, o que custa eu tentar fazer? O que custa eu tentar mudar um padrão que eu tô repetindo? Pra duvidar do que tá acontecendo, pra duvidar do que é possível? Continuar acreditando que é sorte? Continuar acreditando que é sorte, ou eu posso pegar isso com as minhas próprias mãos e tomar uma decisão. Então, para terminar o nosso encontro hoje de loba para loba, ela fala na página 30 desse livro: o pensamento é a causa primária de tudo. Todo o resto que você vê e experimenta no mundo é o efeito, inclui os pensamentos de causa. A causa é sempre o pensamento. Então, seus sentimentos são um sinal que revelam quais são seus pensamentos. Então, quando a gente tá triste, meio depressiva, meio deprê, meio pra baixo, tô pensando coisas ruins. Certamente eu tô pensando. Certamente meus pensamentos, eles estão assim, lá nas tragédias, nas mortes. Por que eu não ligo mais a TV quase pra nada? Não assisto mais noticiário, principalmente de manhã. Porque se eu levantar, eu ligar a TV e eu já vejo tragédia, o que o meu dia vai... O que eu vou pensar durante o meu dia? Qual é o sentimento que eu vou ter? Tragédia, dor, ressentimento. Então, essa foi a live de hoje, da gente fazer a escolha de ser a adulta que pensa. Tá nas minhas mãos. Não adianta eu falar que é o governo, que é a crise, que é a cidade pequena que eu moro, que é... Ah, não, porque não dá certo, porque isso, porque aquilo. Ou eu posso pegar a responsabilidade nas minhas mãos e agir. Porque pode estar em crise, pode estar isso ou aquilo, mas eu tenho que continuar fazendo a minha parte. Eu sou parte desse todo. Não é só o que o governo decide lá, não é só o que a cidade decide. É o que eu decido também. Então, eu bato muito o pé para terminar a live no exemplo para vocês sobre a reciclagem. Eu quero muito fazer isso cada vez mais, consumir menos plástico. O que acontece? A cidade tem
um sistema de reciclagem péssimo, no meu ponto de vista. Eu não sei se ele funciona. O que eu ouço os meus vizinhos falando? Ah, eu nem vou separar o lixo porque eu nem sei se vai pro lugar certo. Tudo bem, mas isso não é responsabilidade minha. Pegar a lixeira ali, laranja, que é a lixeira do reciclável, e levar lá, aí já não é responsabilidade minha. Eu tenho a responsabilidade de quê? Separar o lixo e cobrar a prefeitura para que eles façam a reciclagem. Então, qual é a parte que eu posso fazer? Eu reciclo, separo aqui em casa, levo na lixeira laranja, mesmo que não tenha aqui na frente de casa. Só que, o que aconteceu, por exemplo? Eu cheguei lá na outra rua e não tinha mais a lixeira laranja. Eles diminuíram ainda as lixeiras laranjas, que são as lixeiras da reciclagem. E o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e falar para a vizinha: nossa, tiraram mais uma lixeira laranja. Que governo prometeu que ia fazer reciclagem e não faz? Eu posso fazer isso, mas não vai resolver nada. Eu vou estar na mão da sorte. Agora, se eu entrar no computador e mandar um e-mail para a prefeitura dizendo: olha, era para aumentar as lixeiras laranjas, não era para diminuir. Foi essa a promessa de campanha de governo. Então eu vou lá e cobro. Eu faço a minha parte. Eu não tô à mercê, como se fala, da sorte. Eu tô da minha responsabilidade. E ter uma empresa é isso. Quais são as minhas responsabilidades? Se eu vou ter que dizer mais nãos na minha casa, se eu vou ter que dizer mais sims pra mim, é a minha responsabilidade. A gente não tá assim, ó, pela sorte de ter mais tempo. Então, isso começa a aliviar aquele peso de que as coisas não estão dando certo, tá? Então, para quem vai assistir esse vídeo aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Quem tá assistindo aqui também pode ir lá no canal do YouTube, Tuti Sandrine, e se inscrever no canal. A gente vai ter esses conteúdos por lá, falando da gente conhecer mais a nós mesmas, os nossos pensamentos, e para que essas decisões nos levem a fazer mudanças, a mexer na parte técnica do nosso negócio, a cuidar das nossas ferramentas, do Instagram e tudo mais. Então, tudo tá junto. A gente não tem uma divisão sobre isso. Beijo, gratidão, bom dia, até a próxima de Loba pra Loba.